Agora que a Arcane acabou, todo mundo tá meio órfão de séries de jogos. E apesar da segunda temporada de The Last of Us estar se aproximando, a experiência sensorial que uma animação como a Arcane causa é muito diferente de qualquer coisa que uma produção live action possa entregar. E pensando nisso, eu selecionei aqui alguns jogos que dariam ótimas séries com o mesmo estilo de animação de Arcane. Bloodborne foi o único Souls-like que eu tive paciência pra zerar até hoje. E muito disso é graças à estética gótica da cidade de Yharnam e à temática de horror cósmico que permeia todo aquele universo. Então imagine esses elementos com aquelas grandes catedrais e castelos, pântanos e túneis escuros e nebulosos, todos infestados com aquelas criaturas sinistras te perseguindo, sendo traduzidos para uma animação no mesmo estilo de Arcane. Seriam estéticas que combinariam perfeitamente e até dariam brecha para que esse estilo moderno de animação inovasse ainda mais ao brincar agora com uma estética mais sombria que se aproxima muito do gênero do terror. Já a história dessa série poderia se passar antes dos acontecimentos do jogo. Caso você não saiba, no universo de Bloodborne existe uma substância que possui propriedades místicas e regenerativas, que é chamada de o Sangue Antigo. Essa substância foi descoberta por uma civilização antiga, através do contato da população com entidades conhecidas como os Grandes, que são seres cósmicos claramente inspirados nos contos de Cthulhu de Lovecraft. Após a queda dessa civilização, o sangue negro foi redescoberto e passou a ser usado por uma organização religiosa conhecida como a Igreja da Cura, que a usava para realizar milagres na sociedade. Mas o uso excessivo da substância começou a causar efeitos colaterais e transformar as pessoas em criaturas violentas, desencadeando a chamada Praga das Bestas, o que resultou na criação dos caçadores, que são guerreiros especializados em deter essas criaturas. E esse seria o cenário perfeito para essa série, que nos mostraria os acontecimentos que levaram à Praga das Bestas, com a Igreja da Cura conspirando para esconder seu papel nisso, ao mesmo tempo em que continuava com seus experimentos e rituais para alcançar os deuses cósmicos e transcenderem a humanidade. Dentro disso, nós também poderíamos ter outro núcleo de personagens, sendo um focado no Gehrman, que se tornou o primeiro caçador de Yharnam, e outro talvez focado numa época passada, protagonizado por alguém da civilização antiga que teve contato direto com os Grandes. Uma série como essa poderia não só ajudar a aprofundar ainda mais o universo do jogo, como também, quem sabe, criar um hype que poderia resultar em um novo jogo dentro desse universo, que é um dos melhores já feitos para um jogo Souls-like. E uma franquia que tem um universo muito rico e que daria para expandir em uma série nesse estilo é a dos jogos Horizon, que tinha uma série em live action em produção, mas que aparentemente foi cancelada. E ainda bem, viu? Porque a premissa que eles apresentaram de a história se passar durante o passado futurista daquele universo, antes do cataclisma que destruiu a civilização, é uma ideia bem ruim. E é ruim porque o ouro daquele universo está justamente naquela realidade que mescla o primitivo com o tecnológico. E a Aloy e o povo dela é apenas um dentre vários que foram construindo suas próprias culturas e formas de se relacionar com as formas de vida robótica que dominaram aquele mundo. Então imaginem uma série de animação completamente estilizada, com cores super vívidas na representação da fauna e da flora, seguindo a vida e os conflitos de personagens de alguma outra tribo daquele mundo, e que em certo momento da história até poderia se entrelaçar com os segredos que ainda estão ocultos nas ruínas do mundo antigo. Porra, essa aqui é uma franquia que tem muito potencial, só basta eles saberem utilizar da forma correta. Olha, eu acho que a franquia que eu mais sinto falta nessas últimas gerações de consoles é a de BioShock.
E como o quarto jogo ainda é o completo mistério, que já faz anos que a gente tá esperando, bem que eles poderiam ceder os direitos para alguma produtora realizar uma nova animação bem aos moldes de Arcane. E o melhor de BioShock é que existem dois mundos que podem ser explorados de formas diferentes, que é a cidade submersa de Rapture e a cidade aérea de Columbia. Uma série como essa poderia ser tanto uma adaptação 100% da história do primeiro jogo ou de BioShock Infinite, como também uma história paralela que poderia se passar antes desses jogos, onde teríamos um aprofundamento maior das discussões políticas e sociais que existem por trás dessas grandes distopias que são essas duas cidades. Mas uma ideia que seria ainda mais atraente é se a série nos apresentasse uma cidade distópica completamente nova, com novos personagens, novas temáticas e conceitos e uma nova história. Quem sabe uma cidade subterrânea, com todo aquele estilo steampunk típico da franquia, imagina só isso. E isso também não impediria de vermos referências diretas aos jogos, já que como vemos no final de BioShock Infinite, e tampe seus ouvidos se você não quer spoiler, esses jogos fazem parte de um multiverso onde a história dessas cidades estão sempre interligadas por certos acontecimentos. Então isso seria uma ótima forma de eles apresentarem uma história completamente nova, sem esquecer dos jogos que pra mim são todos igualmente icônicos. Tá bom, eu sei que ninguém aguenta mais Assassin's Creed depois de tanto jogo meia boca saindo ano após ano, mas essa é uma franquia que já teve um monte de adaptações, desde filmes, quadrinhos, mangás, livros, mas pra mim, a única que funcionou de verdade foi uma animação chamada Assassin's Creed Embers, que serve como epílogo para a história do Ezio. E é uma história muito legal que prova que a linguagem dos jogos funciona perfeitamente em animação. Então por que não uma nova animação situada em algum dos diversos períodos históricos que a franquia ainda não explorou? Imagine uma história se passando na Índia, durante o fim do sultanato de Delhi, quando os mongóis estavam chegando com tudo para dominar o território. Ou quem sabe na África, no Império de Mali, onde poderíamos ver uma das personalidades mais famosas da história da África, o Imperador Mansa Musa. Ou melhor ainda, uma história na América pré-colombiana, com os espanhóis chegando com diversos agentes templários infiltrados entre os colonos, à procura das peças do Éden, que poderiam estar perdidas no nosso continente, quem sabe até nas mãos dos grandes impérios Inca e Azteca, com os nativos indígenas sendo os protagonistas e a força que vai combater as ambições dos templários, tendo talvez até a ajuda de algum membro da Ordem dos Assassinos que veio infiltrado entre os espanhóis. Tudo isso naquele estilo de animação revolucionário de Arcane, podendo até usar da técnica de mescla de estilos de animação para representar a arte típica daquelas regiões naqueles períodos de tempo. Seria sensacional. Porra, fala sério, essas minhas ideias são muito boas. Então, ô Netflix, Amazon Prime, HBO, me contrata aí como roteirista, pô. E você que chegou até aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu sou o Bantin e toda semana eu tô aqui falando de arte e cultura pop de um jeito diferente. Então, um beijo, um abraço e até a próxima.